أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد وأشهد أن محمد رسول الله. इसकी वो ट्रांसलेशन कर देना o palavras que o ele como ele está dizendo agora para ele que lá quer dizer não é lá ele de único criador chamado e o testemunho quer dizer o testemunho que não é outro digno do único criador chamado Muhammad e o testemunho também que Muhammad seja Muhammad mensageiro e o mensageiro الله أكبر.